Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Meus queridos irmãos, esta é a palavra de metanoia. Nós vamos começar por Efésios capítulo 6, do versículo 3 em diante. Meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade nesse dia de louvarmos a Deus com as nossas palavras e louvarmos a Deus com as nossas atitudes. Nós estamos vivendo um tempo em que o amor de muitos está esfriando e nós precisamos lembrarmos disso, meus queridos irmãos. Hoje nós não temos a assistência de quando nós pregamos essa palavra pela primeira vez, porque nós estávamos com a assistência de Maria Gomes e Maria Vitória, estavam juntos no dia que foi pregada essa palavra em áudio. E hoje em vídeo elas não estão aqui, mas estão no projeto. Amém, meus queridos irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu declaro hoje sobre a vida dos meus irmãos em todos os cantos desse planeta Terra, Pai, nos 6 continentes onde nós somos, onde nós conseguimos chegar, Pai, e as pessoas que ouvirem esse vídeo, que verem esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a Tua boa, agradável e perfeita vontade sobre os Teus filhos, Pai, em todos os cantos da terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos também, Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã, se inscreva nesse vídeo, dê o seu like, ative o sininho para toda vez que o YouTube subir um vídeo, você possa receber esta palavra de mudança de atitude. Meus queridos irmãos, a palavra de metanoia, ela é uma palavra que é desafiadora. Ela vai trazer para você alguns pontos em que você vai se sentir desafiado. Essa é a tônica deste evento de Jesus na rua que nós temos, né? A live amanhã nós fazemos toda quinta-feira nós fazemos uma live, nós estamos relembrando os países, né, que nós estamos vendo, e toda semana a gente fala de alguns países. Por exemplo, nós estamos chegando no Cazaquistão, nós estamos chegando em Butão, na África, nós estamos chegando em Burundi, e nós também estamos chegando na Nova Zelândia. E esses países eu quero saudar nesse dia de hoje com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós temos oportunidade, vocês também têm a oportunidade, meus amados irmãos. Efésios 6, de 1 a 3. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que terás dias longos sobre a terra. E esse é o primeiro mandamento com promessa. E para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Meus amados irmãos, nós falar de Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, é para vós outros segurança. É para vocês segurança. E nós temos falado, meus amados irmãos, que o homem tem oportunidade de morrer uma só vez, e vindo aí então o juízo. Significa o que na prática, meus queridos irmãos? Que nós não vamos ter oportunidade de ficar, como alguns pensam, meus queridos irmãos, indo e voltando, né? Mas como assim indo e voltando? Morrendo, ressuscitado, e é só uma única vez. Quando nós somos exaltados
exortados nessa carta de Paulo, nós nos lembramos de uma coisa muito simples, meus queridos irmãos. Honra teu pai e tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa na lei mosaica nós temos muitos mandamentos que se referem à promessa. Agora tem um detalhe interessante: não foi possível que nenhum ser vivo aqui dessa terra pudesse cumprir toda a lei mosaica, a não ser os seres humanos. Não foi possível. Foi preciso que viesse um e chegou aqui, teve oportunidade de pecar, mas não pecou. Teve oportunidade de roubar, mas não roubou. Teve oportunidade de fazer o errado, mas não fez. Esse é Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Aí nós fazemos uma pergunta muito interessante, meus queridos irmãos. Muitas vezes vocês olham para mim e perguntam: maninho, pastor, Jesus Cristo era homem ou era Deus? Ele era Deus em forma de homem. Aí eles fazem a pergunta que não quer calar, que é essa. A pergunta que não quer calar: se ele era Deus, então ele não sofreu tentação que não fosse possível para um Deus. Aí eu faço aquela pausa, né, para que a gente entenda algumas situações. Imagine o seguinte: nós temos um motor de 150 cavalos de força. É um motor que puxa um caminhão com 4 composições e carrega mais de 100 toneladas. Se você pegar esse motor e botar num Fusca, ele vai andar? Vai. Ele vai exercer toda aquela força? Não, porque a estrutura do Fusca não aguenta. Era Jesus Cristo no corpo humano. O corpo humano não suporta a divindade de Deus, o tamanho da divindade de Deus, que é a divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus Filho. Dentro dessa situação, nós podemos compreender o que acontece com a vida humana. Quando ele esteve aqui, ele estava limitado pelo corpo humano, pela humanidade. Ele estava limitado por esse nosso corpo humano. E o corpo dele não era diferente, não era especial. Imagine se Jesus fisicamente tinha condições de caminhar 400 quilômetros. Não tinha, porque o corpo dele limitava ele a isso. Ele passou 40 dias no deserto, jejuando, e teve fome porque o corpo humano limitou Jesus Cristo ali. Então, Jesus Cristo, enquanto Deus, era limitado pelo nosso corpo, não pela divindade, mas pelo nosso corpo, pela natureza humana. Detalhe: o primeiro Adão, que pecou e trouxe sobre nós a morte, era semelhante a Jesus Cristo antes de Adão pecar, antes da queda. Como assim? Quando Adão veio, vamos fazer um corte no tempo. E Adão veio, não teve Eva e apareceu Jesus Cristo na terra. Então, Adão era igual a Jesus Cristo. Você está falando heresia? Não, não estou. Porque o segundo Adão, ele veio da mesma forma que o primeiro, com uma diferença. Adão foi feito por Deus. E Jesus Cristo nasceu de mulher, mas filho de Deus. Ele é menor, mas a ação vicária de Jesus Cristo, que proporcionou, é maior do que aquilo que Adão poderia fazer, porque ele veio e restaurou. Ele fez uma coisa que na teologia nós chamamos de religare, que nada mais é, traduzindo um português bem dizido aqui do norte do Brasil, é religar o espírito homem ao espírito de Deus.
religare é isso, que é religião. Religião é a tradução, é religare, que a religião é para religar o homem a Deus, o homem caído. Nós temos tido muitas oportunidades, meus queridos irmãos, de fazer as coisas segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, meus queridos irmãos. Nós temos um capítulo inteiro de 2 Coríntios capítulo 4, que ele nos dá uma oportunidade fantástica. Eu queria que fosse lido 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos às práticas vergonhosas, aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para aqueles que estão pecando é que está encoberto. O que Paulo está trazendo para nós, que nós precisamos entender, é exatamente isso. Não nos recomendamos a nós mesmos. Por quê? Porque a recomendação minha a mim mesmo não serve para mim. Não serve para nada. Se eu não for reconhecido como filho de Deus, meus amados irmãos, essa fé que eu tenho só serve para mim. E a metanoia é exatamente isso. Visto que estamos momentaneamente limitados por esta situação humana de termos que levar a palavra, sem muitas vezes as pessoas quererem ouvir, mas se eles não pedirem para que nós falemos, não vai adiantar nada. Se não houver reconhecimento a Deus, que Deus usa o cano, como eu costumo me chamar, dizer, não vai adiantar nada, porque eu sou o cano. Eu só conduzo a água. Ele é quem é poderoso. Numa construção, meus queridos irmãos, o cano ele não representa 3% da obra, a instalação hidráulica. Agora, segundo o poder que opera em mim, aí sim, Deus superabunda. Dizem que a jumenta de Balaão, inclusive já passei em São Paulo e vi uma igreja, o Cuspo Santo, a jumenta de Balaão, e eu já vi igrejas com esses nomes, meus queridos irmãos. Agora a metanoia, a mudança de atitude, a mudança de rumo é essa, meus queridos. Agora a jumenta de Balaão, meus queridos irmãos, ele não tem poder nenhum. Quem tem poder é Jesus Cristo através do Espírito Santo que mora dentro de você. Nós somos levados a reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador a cada dia, meus queridos irmãos. A reconciliação, meus queridos irmãos, que nós levamos, que nós gritamos aos quatro ventos, ela tem que acontecer conosco, meus queridos irmãos. Essa é a metanoia, essa é a mudança de atitude. Não é eu e o que eu posso fazer, é o que Ele pode fazer através da minha vida. É o que Ele tem oportunidade de fazer na minha vida para mudar. É o que Ele traz através dos canos, que somos nós. Eu vou parafrasear o trazer do Jesus na rua, né? Que essa pregação sobre o cano, nós já usamos essa alusão, esse exemplo, né? A água, meus queridos irmãos, e a fonte da água é que é cara, que é Jesus Cristo.
nós temos oportunidade de ouvir a sã doutrina, os versículos 16 e 17, para que nós possamos, meus queridos irmãos, tomar uma posição em Cristo, para sermos aqueles de quem a Bíblia fala. Nós impomos mãos santas, meus amados irmãos, mas a minha mão não tem poder. Quem tem poder é Deus, que desce através do Espírito Santo que está na minha vida por Jesus Cristo e cura as pessoas. Esta é a fé que vence o mundo, meus amados irmãos. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender uma situação que é muito interessante e diria mesmo que importante. Olha só, você que está nos 4 cantos, nos 6 cantos desse planeta, que são os 6 continentes, você tem a oportunidade, meus queridos irmãos, de fazer coisas maiores do que aquelas que Jesus Cristo fez. Por um motivo simples, meus queridos irmãos. Você tem hoje o Espírito Santo morando dentro. Jesus Cristo disse que ia para o Pai, mas que nós faríamos coisas maiores, porque Jesus Cristo estava limitado a 33 anos de idade. Quando ele disse isso, ele já estava terminando o seu ministério terreno. Eu vou para o Pai e vocês, em meu nome, farão coisas maiores do que essas que eu fiz. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo ressuscitou mortos. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o Lázaro. Aquela mulher do fluxo de sangue, meus queridos irmãos, ela foi praticamente ressuscitada por Jesus Cristo. Há 12 anos, a idade que aquela menina tinha quando morreu, aquela mulher tinha de hemorragia. Meus queridos irmãos, é preciso que nós entendamos isto, meus queridos irmãos. Você é os pés, as mãos e a boca de Deus aqui nessa terra. Você é Jesus aqui nesta rua. Na rua da sua casa, na rua do seu trabalho, na rua onde você faz compras, no mercadinho onde você faz compras, no supermercado onde você faz compras, meus queridos irmãos. Você é Jesus. E essa palavra de metanoia para que você mude a história de vida da sua família. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis agora, mas que Jesus Cristo disse: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos sendo livrados do mal, meus amados irmãos, a cada dia que passa. Tivemos a oportunidade de ter Covid e não tivemos o Covid. Glória a Deus por isso. Tem muita gente que está blindado. Agora, meu irmão, meu amado irmão e minha amada irmã, se você teve Covid, se você está com Covid hoje, ore. Se volte para Jesus Cristo, que Ele Ele é poderoso para fazer você, para curar você. Se você passar pelo Covid, meu amado irmão e minha amada irmã, lembre-se que Deus está, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo morando dentro de você. Amém, meus queridos irmãos? Agora eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que estão vendo esse vídeo, que estão ouvindo essa palavra, Senhor, eles recebendo de Ti a direção, o conforto e o consolo. A direção de Deus para andar em novidade de vida, o conforto de Deus para lembrar que nós podemos, em Cristo, nós podemos fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder de Deus que opera em nós. Nós temos a oportunidade, meus queridos irmãos, de levar a palavra, a sã doutrina para as pessoas. E, meus queridos irmãos, agora eu quero agradecer por você ter deixado o seu like, você ter se inscrito no canal. Muito obrigado, meus queridos irmãos. E vai aparecer um número Pix aqui no rodapé desse vídeo, que nos dá a oportunidade de você nos ajudar a chegarmos em mais cidades nesses países, a alcançar mais pessoas. Tem um número Pix. E nós temos contas na Caixa Econômica Federal, no Banco do Bradesco
e na Caixa, no Banco do Brasil, conta poupança. E eu queria lhe agradecer, meu querido irmão, e declarar sobre você uma bênção muito especial. Pai, a tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 9, Senhor, que se você estiver se referindo à ceia do Senhor, se você tiver se posicionado em Cristo Jesus, será salvo você e sua casa. A ceia do Senhor, meus queridos irmãos, ela é para ser celebrada. Ela é para ser celebrada com alegria e com entendimento. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus Cristo é Senhor da tua vida, você está apto a tomar a ceia do Senhor. E agora nós vamos declarar esta palavra sobre a sua vida. Uma semana de bênção, uma semana de paz, de alegria, de prosperidade, de longanimidade e de domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. Meus queridos irmãos, a nossa ceia é domingo, viu? Nós todo domingo costumamos fazer a nossa ceia, porque tem pessoas entrando no canal todos os dias, então é no domingo que nós fazemos a nossa ceia. Essa palavra de metanoia é quarta-feira. Amém? Amanhã, meus queridos irmãos, nós temos a nossa live e eu já lhe convido desde já para que você participe conosco da nossa live, viu? Um abraço, que Deus nos abençoe, lhes dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus. Um abraço.